Nessa noite, em nome de Jesus. Amado Deus eterno Pai, que está com a filha Eliane, que vai estar ministrando tua palavra nessa noite de quinta-feira. Abençoa a vida dela, abençoa todos aqueles que vão ouvir a palavra de Deus, que nós possamos ser alimentados através dela, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias 26. Jeremias 26. Essa passagem, irmão, falam de Jeremias, que Jeremias é o profeta chorão. Então, porque não sabe, ele tem esse apelido, mas ele sofria, viu? 26, Jeremias 26. Você vai ver o que Deus falou com ele, o que ele teve que fazer, como é que o povo reagiu. E você vai entender que pregar é difícil, não é desde os tempos de hoje não, é desde os tempos de antigamente. Porque aqui Jeremias está prediz. O título, não sei se a Bíblia de vocês tem título, que fala assim: Jeremias prediz a ruína do templo. Em cima do capítulo tem isso? A minha tem, é o título da... Jeremias é ameaçado de morte. Então, se eu tivesse que dar um título para essa lição, eu ia dizer: antes de dar ruim, Deus te avisa. Estou no português chulo, que é para entender. Vamos ler do versículo 1 até o 6. No princípio do reinado de Joaquim, era o nome do rei lá, filho de Joaquim, rei de Judá, veio essa palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhe dissesses, e não esqueças de nenhuma palavra. Bem, pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade de suas ações. Isso é Deus falando, hein, irmãos? E ele prossegue dizendo assim para Jeremias: Jeremias, dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas que eu te envio, madrugando e enviando mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei dessa cidade uma maldição para todas as nações da terra. O negócio ficou feio. Versículo 7. E ouviram os sacerdotes e os profetas e todo o povo a Jeremias, anunciando essas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás. O negócio ficou feio para Jeremias. O versículo 9 diz: Por que profetizaste no nome do Senhor, dizendo: como Siló esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que fique sem moradores. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Pule para o versículo 12. E falou Jeremias a todos e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra essa casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Versículo 16, para terminar, diz assim: então disseram os príncipes a todo o povo, aos sacerdotes e aos profetas: esse homem não é réu, esse homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Sente-se que eu vou explicar a passagem. As crianças menores encararem essas bocas,
ameacem eles de castigo, as maiores prestem atenção na palavra. Vou resumir, irmãos. Deus mandou Jeremias ir pregar. Pregar não é fácil, pregar realmente é para todos nós, mas é difícil, sabe? Dá vontade de falar, parece que pregar não é para qualquer um, porque Deus manda fazer umas coisas e às vezes as pessoas pensam assim, eu vou ser missionário nos Estados Unidos, igreja cheia, casa cheia, todos ouvindo, todos gostando da palavra e todos abençoando. E às vezes não é, irmãos. Às vezes é pedra. Às vezes nós temos que passar por sofrimento de dor, de ver situações que às vezes nos entristecem, de ver muitas vezes igrejas vazias, pessoas que não querem servir a Deus, pessoas que não querem ouvir a palavra, pessoas perdendo a oportunidade de estar na casa do Senhor. Acredite, quem isso mais entristece é ao Senhor e ao pastor. É quem mais entristece. Então o pastor passa muito sofrimento quando ele vê a casa vazia, quando ele vê a igreja desamparada, quando ele vê a igreja perseguida, quando ele vê que as pessoas não querem nada. Isso dói, irmãos, isso dói. São sentimentos de dor. E aqui, Deus não mandou falar em qualquer lugar. Deus falou, põe-te no átrio da casa do Senhor. Então o Senhor quer falar com você aonde? Na casa dele. Ele pode falar em qualquer lugar, tá? Mas ele tem umas prioridadezinhas que a gente tem que respeitar. Ele quer falar aonde? Na casa dele. E ele quer o quê? Quer que o pastor fale todas as palavras. Tudo, fale tudo, tudo, tudo. Muitas vezes o Jorge vai falar coisas e ele não fala para mim o que ele vai falar com você, porque é uma intimidade sua com Deus, ele não fala. Mas às vezes depois ele fala, falei isso. Eu falei, e tu teve coragem de falar isso? Eu falei, porque se eu não falar, eu vou ser cobrado. Agora, se eu falar, a bola está com eles. Se eu falar, a pessoa pode ser corrigida, exortada, ser salva, ser liberta e ter uma transformação. Agora, se eu não falar, vai ser castigado eu e ela. E aqui tem se falado a palavra do Senhor, irmãos. E aqui tem se pregado e muitas coisas têm acontecido porque os irmãos estão querendo servir, estão querendo se transformar, estão querendo buscar. E a palavra de hoje é sobre isso, sobre a gente querer antes do negócio dar ruim. E aqui a palavra de Deus fala assim, não esqueça de nenhuma palavra. Você não vem aqui à toa, você não vem aqui só para ouvir. Você tem que ouvir e você não pode esquecer o que você ouviu. Ou seja, você tem que prestar atenção. Ou seja, não adianta a pessoa vir e ficar desatento, ficar desligado, ficar dormindo. Irmãos, é a palavra de Deus que fala. Não somos nós que estamos criticando, não somos nós que estamos falando. Nós estamos falando que às vezes Deus puxa pela corda e a pessoa está desatenta, está desligada. Não esqueça nenhuma palavra. Amém? E o versículo 3 diz assim, pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Pode ser que cada um aqui queira mudar, como pode não ser. E pode ser, e Deus fala assim, pode ser que eu me arrependa do mal que intento fazer por causa da maldade de suas ações. Deus não está condenando ninguém aqui. E nem se arrepende. Ele está querendo dizer que depende de você. A atitude dele depende da sua. Você servir, você obedecer, depende só de você. E ele quer saber disso, se você vai servir, se você vai obedecer, porque infelizmente, ou felizmente, claro, ele é um Deus justo, ele é Deus fiel. Ele, fiel, irmão, fiel. As pessoas às vezes não entendem. O que é fiel? É aquele que não te trai, é aquele que não te derruba, é aquele que não faz mal, é aquele que quer o seu bem, ele é fiel. Agora, a palavra de Deus fala no sentido de se arrepender, porque ele quer dizer que seu caminho pode mudar. Quer dizer que as coisas podem mudar. Você pode não pagar o preço pela maldade das suas ações. Porque às vezes a gente faz besteira, o que acontece? A gente vai pagar o preço. É o justo, é o julgamento, é a justiça, irmãos. Deus está dizendo que você pode mudar, que você pode se transformar. Entendeu? É isso que ele está querendo dizer. O versículo 2 e o 3 resuma que nada está fechado, depende de você. Se você ouvir e se converter, as coisas mudam. Se não, tem que pagar o preço. Se o converter, que eu estou querendo dizer, não é que aqui não estejamos convertidos, irmãos, é que a conversão é diária, a santificação é diária, a busca é diária, os ataques não são diários, as coisas que vêm no mundo não são diárias. Então você tem que se fortalecer diariamente. E ele é bem prático.
Ele fala: se não me der ouvido e andar nas palavras, na lei que eu pus, se não ouvir o profeta, se não ouvir o meu servo, então o negócio vai ficar feio como Siló. Siló era uma cidade condenada, Siló era uma cidade perdida. Aí, às vezes, olha o que aconteceu no versículo 7. Os sacerdotes e os profetas acharam ruim. Às vezes até o crente acha ruim quando é exortado. Até o crente acha ruim quando é convertido, quando é corrigido, irmãos. Porque, infelizmente, o que a gente tem visto, o que a gente tem falado, o que a gente tem pregado, é que ninguém está querendo ouvir correção. Todo mundo está querendo ouvir bênção, profecia, revelação, sabe? Afago. Mas ninguém está querendo ouvir a correção. Quando ouve a correção do pastor, muitas vezes sai da igreja, muitas vezes fala mal, muitas vezes persegue, irmãos. Nós já passamos por perseguição, nós sabemos bem o que é isso. Muitas vezes se desagrada, vira a cara, você não pode fazer nada. Mas você não tem um pastor? A Bíblia diz que o pastor vai responder por você. As pessoas pensam que não. As pessoas pensam que igreja hoje em dia é qualquer lugar. É lugar para entrar e vender. Como nós estamos aqui desde cedo, já entrou aqui hoje 2 pessoas para vender coisa. Sabe, as pessoas hoje em dia estão banalizando muito a igreja. As pessoas pensam que a igreja é lugar de botar lixo na porta. Nós hoje chegamos, estava cheio de entulho aí na porta. Às vezes a gente chega, os moradores de rua dormiram, foram embora, esqueceram de levar sua bagagem, deixa o lixo todo. Eu já peguei caixa de geladeira, cheia de lixo aí dentro na porta, irmãos. Geladeira. Todo o acervo que foi catado pela rua ficou aí na porta. As pessoas não têm tido o respeito, a reverência, o reconhecimento pela casa de Deus. Mas a casa de Deus é coisa séria. A casa de Deus é o lugar onde a palavra de Deus é falada. No meio da casa de Deus a palavra é falada. No meio da casa de Deus você é corrigido, você é exortado, você é abençoado. Mas se você não quiser seguir, pode ser amaldiçoado. Não é uma maldição que sai da boca do Senhor. É uma maldição conquistada. É uma coisa acarretada das coisas que a gente faz. Por isso que eu estou dizendo, antes de dar ruim, Deus avisa. Ou não. Nós temos que aprender a ouvir a palavra dele. Nós temos que aprender a entender a voz do profeta, a voz do pastor. Tem hora que parece que todo mundo fica contra o pastor, todo mundo fica contra o que está certo, mas não adianta ir contra a profecia. Você tem que mudar de atitude. Nós temos que mudar de atitude. Eu tenho que mudar de atitude. Todos aqui. A palavra primeiro é para nós, depois é para vocês. Hoje eu tive num trabalho na casa de umas pessoas educadas, pessoas de fino trato, que moram em Ipanema, de frente para a praia. Eu me coloco no meu lugar, irmãos. Você está dentro de um palácio, mas você sabe quem você é. E você fica quieto na sua. E as pessoas muito educadas, muito delicadas, mas no momento da convivência, tem lá um equipamento que não está funcionando. Então na hora do problema, começa a discussão entre marido e mulher. Que eu vi que casa de gente rica é igual casa de gente pobre. Saiba disso, quando o pau quebra, quebra mesmo. E é na frente de todo mundo, porque o negócio não está funcionando, porque foi você que comprou, porque foi você que contratou, porque não sei o que. Você procurou qualquer um na internet e botou isso aí, agora não está prestando. Então o pau quebra na casa do rico como na casa do pobre. Os mesmos problemas, irmãos. Às vezes pode ter mais dinheiro, mas as situações são as mesmas. E às vezes o rico quer gastar até menos dinheiro do que a gente. O pobre muitas vezes gasta dinheiro com mais boa vontade do que o rico. E aí eu fico vendo coisas que acontecem no cotidiano da minha casa, que às vezes o pau quebra também. E o João Vitor vira pra gente e fala: igual na igreja, tem que ser igual na igreja. Porque é muito difícil, irmão. Aqui é mole. Quem me conhece são os meus vizinhos. Quem me conhece é quem está comigo todo dia. Quem me conhece é a minha parentela. E é isso que Deus quer que mude. Senão tu paga o preço. É na minha casa, é na tua, é na casa do rico, é na casa do pobre. Todo mundo quer filho bem cuidado. Todo mundo quer saúde. Todo mundo quer comida, barriguinha cheia e um dinheirinho no bolso. Se tiver isso aí tá bom. E a gente quando for não vai levar nada. Igual o Silvio Santos foi e deixou até o baú aí, irmãos. Olha a dor, olha o sofrimento. Parece que a gente sofre mais quando morre uma pessoa mais rica. Quanto mais rico, mais a gente sofre. Não é não? Estou mentindo?
Estou sendo hipócrita? Estou falando muito? Não estou puxando, não estou desvalorizando. Deus o tenha, Deus o guarde para o dia do juízo, amém? Mas já acumula, e onde é que vai ficar 1.600.000.000? Vai ficar aí. Da nossa vida, irmão, só vai essa alminha aqui, só vai essa almazinha, nem o corpinho não vai. O espírito volta para Deus, porque o espírito é de Deus, que está na Bíblia. O espírito volta para Deus, mas a sua alma, a sua cabecinha vai pagar o precinho, se vai para o céu, se vai para o inferno. É corpo, alma e espírito. A carne volta para a terra, o espírito volta para Deus. Quem paga o preço é essa alminha aqui. É uma pregação para o futuro, porque as pessoas não pensam nisso, as pessoas pensam só corpo e alma, mas a Bíblia diz: o espírito volta para Deus, o sopro de vida volta para Deus, foi Ele que te deu. E nós não vamos levar nada. E nós temos que ver o que nós vamos deixar. Se você vai deixar um legado, onde seu filho vai poder dizer: meu pai amava minha mãe, e eu tive bom testemunho, eu vivi coisas graças ao bom testemunho, como eu já falei aqui para os irmãos, de pessoas que foram abençoadas pelo ministério de seu pai, de sua mãe. Que vocês deixem o legado, que vocês aprendam a mudar agora, enquanto Deus está falando, para que depois não se pague o preço, amém? Tem que prosseguir porque está tarde, porque ele é enfático, eu não tenho muito o que explicar. No versículo 12 fala: melhorai os vossos caminhos, as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus. E ele volta a dizer: e arrepende-se-á o Senhor do mal com que falou contra vós. Deus às vezes é duro, irmãos. Deus às vezes é duro, Deus fala as coisas, entendeu? Mas você não tem que pensar que Ele está falando mal. Você tem que pensar que Ele está te dando uma oportunidade de mudança. Você entende isso como uma oportunidade? Você entende que Ele não muda de ideia, Ele sabe de tudo. Ele é muito... Agora, Ele sabe o que você pensa, Ele só quer que você mude seu pensamento, sua atitude. Eu não estou falando que nós estamos na lama, que nós estamos errando, que nós estamos pecando, que nós estamos arrastando pecado. Eu estou falando que pequenas coisas às vezes derrubam. E às vezes a gente teve que lutar. Como é linda essa luta da Kathleen pelo casamento. E eu vejo outras pessoas que também estão lutando pelos seus casamentos e estão botando a situação na parede e vamos resolver. Irmãos, tem gente buscando isso, e eu continuo orando pelas situações para que busque, entendeu? Não é fácil. Essa questão do casamento aí é gratuidade. Vai lá na gratuidade. Vamos lá umas 50 vezes e pede papel, e pede, dá um trabalho muito grande. É trabalhoso, irmão, é só para quem tá. E Deus ainda tem que abrir a porta. Deus ainda tem que abrir a porta, irmãos. Por isso que a gente vive da misericórdia, da fidelidade. Por isso que Ele está falando aqui, a melhorar os vossos caminhos. Às vezes é porque o caminho é espinhoso, a gente está pisando um pouco fora, a gente vai se arranhando, a gente vai se machucando, o espinho vai ficando na gente. Se a gente melhorar o trilho na caminhada, a gente sofre menos. Amém? Amém. Antes de dar ruim, Deus te avisa. E o versículo 16 fala: então o pessoal se conscientizou. Não, ele está falando em nome do Senhor. Ele está falando o que o Senhor nosso Deus nos falou. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente está falando as coisas, às vezes a gente está dando recomendação. Irmãos, não é para o ruim, não é para o ruim. É para que cresça, é para que evolua. E às vezes as pessoas não entendem. Reconheça a voz do Senhor, reconheça o bom conselho, reconheça que nem sempre você está certo. Às vezes a gente acha que a gente está certo, e a gente não está. E aí vem alguém te dar um conselho e você não aceita. Eu vou dar outro testemunho. Minha mãe era casada, meu pai aposentado. Aí minha mãe conheceu uma advogada. Eu vou falar porque é minha mãe, tá? Eu posso contar porque é minha mãe. Há uma advogada lá que falou que quem morava no fundo do rural... Não, quem nasceu na roça tinha direito a uma pensão de fundo agrário, fundo rural. Se você nasceu na roça, nunca contribuiu, você tem direito a um salário mínimo. E aí você vai na advogada, ela dá entrada na ação, ela recebe de direito dela lá a tua... Ela te cobra, né? Ela te cobra um valor que fica para ela. E minha mãe, vou receber uma pensão. Eu falei, baseado em quem se meu pai é aposentado? Gente, isso é para quem não tem recurso nenhum. Aí minha mãe vira e fala assim: vocês não querem que eu seja abençoada?
Porque quando eu sou abençoada, todo mundo fica botando para baixo. Mãe, tu não tem direito a esse benefício, mãe. Advogado não quer saber. Advogado bota o nome de qualquer um lá, ele recebe as primeiras 3 prestações, depois ele some, vai embora e tu fica com um problema. Se Deus abriu a porta, eu vou entrar. É bênção. Às vezes você tem que discernir, irmão. Como é que Deus vai te abrir uma porta que não tem direito, que está errada? Já tem um benefício, é assim. Esse benefício é para quem não tem nada. Você nasceu na roça, você não tem benefício zero, você não tem nenhum ganho, você não ganha salário e ninguém na sua casa é aposentado. Então, o governo é assistencialista e ele quer ajudar as pessoas. Mas se você já tem o cônjuge que recebe, não pode os dois receber. Minha mãe meteu os peitos, recebeu. Recebeu uns 7 anos e aquele dinheiro foi benção só para ela, que ninguém viu aquele dinheiro. Mas meu pai falou, ela também não pede, ela gasta dela lá. Eu acho que no final, irmãos, foi bênção, foi para o meu pai, não foi para minha mãe não. Mas o que eu quero dizer é que meu pai faleceu, a primeira coisa que bateu lá no INSS, a senhora não vai ter dinheiro da pensão dele não, a senhora já recebe um benefício. Aquele benefício virou um problema, que quase que ela não recebe a pensão do meu pai. Aí ela ficou lá xingando advogado, esse demônio xinga advogado até hoje. Eu falei, mas eu falei, não quis ouvir, quero entrar, quero receber. Até hoje, e foi Deus que não cortou a pensão dela, o direito à aposentadoria, que é um pouco maior. Foi Deus que não tirou. O fiscal lá do INSS mandou descontar tudo que ela recebeu. Ela recebeu uns 6, 7 anos lá, um benefício que ela não tinha direito. Hoje ela está pagando. Está pagando por quê? Porque não ouviu o conselho. Porque eu falei que não era bênção. Falei que não era para pegar. Quando a bênção é para mim, todo mundo é contrário. Irmão, nem tudo é bênção. Nem tudo é bênção. E só lá na frente a gente vai entender. Só lá na frente a gente vai enxergar. Se você acreditar bem, se você não acreditar, Deus continua sendo Deus. Ele não está nem aí para o seu aborrecimento. Ele vai mostrar lá na frente. Então, antes de dar ruim, Deus te avisa. Deus te fortalece. Deus te coloca na posição. Nós temos situações que nós temos que tomar atitude, irmãos. Nós temos situações, vou dar um exemplo. Houve uma cirurgia, houve uma operação. Agora tem uma fisioterapia, sou eu que tenho que fazer. Eu tenho que buscar melhorar. Eu tenho que procurar fazer. Eu, como os irmãos sabem, estou meio gordo. O que aconteceu? O médico falou, tem que emagrecer. Se não emagrecer, vai ficar diabético. Poxa, Jeová, o senhor vai deixar eu ficar com a mulher do diabo, a diabetes? Também nunca ouviu essa piada, Kathleen? A mulher do diabo é a diabetes. É uma piada. Quem é a mulher do diabo? É a diabetes. Se não emagrecer, vai ficar diabética. Aí eu falei, poxa, chegou minha parte. Chegou minha parte, irmãos. Poxa, eu fiquei arrasada, irmãos. Eu caminhei na praça de tênis e vestido e não deu certo. E vi que eu não ia emagrecer nada. E aí o Jorge falou, vai ter que entrar para uma academia. Irmãos, não é o meu ambiente, não é o meu habitat, não é o meu nada. Eu não gosto do local, eu não gosto do aparelho. Eu não vou dizer que eu não gosto das pessoas, porque a ignorância me fala, mas eu não gosto de nada. E aí Deus me coloca naquela situação, veste essa roupa e vai. E a minha vizinha falou assim, pensei que tu ia de vestido. Eu falei, eu ia, mas não deu certo. Tive que botar lá o uniforme, irmãos. Arrumei um tênis do João, não tenho tênis. Tive que arrumar um tênis emprestado e fui. Irmãos, aí eu tenho que dar esse testemunho para a honra e glória do Senhor. Já perdi, olha a mãozinha, 4 quilos. Glória, glória, aleluia, por favor, amém. Irmãos, perdi 4 quilos, está pensando que é mole? O doutor falou, se não emagrecer vai ficar diabético. Eu falei, doutor, em 1 ano eu perco 10 quilos. Minha filha, se você não perder logo, em 1 ano já está consolidado o problema. O que eu vou fazer? Deus não podia tirar? Poxa, Deus quer um suorzinho meu. Deus quer um esforço meu. Deus quer que eu lá. E aí eu vi que não é nada demais, que o povo malha, pega lá. E a pior sou eu. A pior sou eu. A pessoa pega uns negócios grandes, 30 quilos, eu pego 2. E dói. Mas está fazendo efeito. Se Ele quer assim, eu vou assim. Eu não queria. Mas se eu não tomar jeito, se eu não fizer minha parte, Senhor, me emagrece aqui deitada nesta cama, Senhor. No meio dessa preguiça, dessa falta de vontade, Ele não vai fazer. Esse braço vai balançar enquanto eu não pegar aqueles 10 quilos lá e ficar fazendo assim, irmãos. Tem coisa que Ele quer o esforço nosso, que a gente não esperava.
Você não espera, mas eu não quero ficar aleijada, velha, lá na frente, dependendo dos outros. Então a hora é essa. Então antes de dar ruim, Deus me avisa. Também vou ficar filé, tá? Vocês vão ver. Vocês não estão botando fé, não. 4 quilos ninguém reparou, porque tem muitos para perder. Mas é o esforço, entendeu? É melhorar o meu caminho, melhorar a minha alimentação. Eu não posso melhorar a companhia que me leva para o mau caminho, que me leva para a pizzaria, que me leva para a fritura, que me leva para tudo que é rodízio, que me leva para as coisas. Eu estou ligada nesse homem, é uma carne só. Aí quando ele vai, eu tenho que ir também, entendeu? Mas eu tenho que maneirar. Pois é, olha aí um caminho que ele me botou bom. Quem me levou para a academia foi ele. Quem me levou para a churrascaria foi ele também. Quem me levou para a pizzaria foi ele. Mas agora ele levou para a academia. Aí agora fica os dois velhos lá andando na esteira, irmão. Esteira, tu anda, não sai do lugar. Aí às vezes tu tem preguiça de fazer uma caminhada. Antes de dar ruim, Deus está avisando, amém? E é melhor a gente cumprir, e é melhor a gente aceitar. E é melhor a gente começar a frequentar o verdureiro, beber água, porque é tempo de apostasia, irmãos. Então, espera parado para tu ver o que vai acontecer. A palavra foi dura. Essa palavra é dura. Essa palavra, quando eu li, eu fiquei pensando, poxa, olha como é que pastor é perseguido para dar mensagem. Pastor é perseguido para pregar, irmão. Os verdadeiros pastores, eles estão sendo perseguidos. E as pessoas às vezes não querem. Eu não vou falar mal de igreja grande, mas a igreja grande, o pastor não conhece suas ovelhas. O meu irmão é de uma grande igreja. E o pastor, já falecido, quando ele ficou ficando velhinho, ele se ausentava um pouco da igreja. E quando ele voltava, ele ia lá para a porta da igreja. Aí ele recebia os irmãos, aí falava assim, é visitante? Não, pastor, eu sou daqui. Aí ele falava, meu Deus, eu não conheço mais minhas ovelhas. O pastor quer conhecer a sua ovelha. O pastor que é pastor conhece a sua ovelha. Ele quer te conhecer. Ele não quer participar da sua intimidade, se meter lá na tua casa, não. Mas ele quer, quando ele te dá o alerta, quando você der o pé gritando, ele está pronto para te levantar. A ovelha é um animal inocente, irmão, que simboliza pureza. Você sabia que se a ovelha cair de barriga para cima, ela não consegue levantar? Quem tem que levantar ela é o pastor. Por isso que o pastor tem um cajado. Está pensando que o cajado é gostoso? Pegar no pescoço dela e puxa para cima? Não é gostoso, mas é o que salva. É o que corrige. É o que coloca a ovelha de pé. Ela tem que estar de pé. Se ela estiver deitadona lá, ela faz igual eu, só engorda. Então, irmão, reconheça a voz do Senhor, reconheça os bons conselhos, reconheça que nem sempre você está certo, melhore o caminho. A questão do arrependimento é diário, o bom caminho é diário, seguir a palavra de Deus é diariamente, e fique atento, porque antes de dar ruim, Deus te avisa. Vocês não prestaram atenção, antes de dar ruim, Deus avisa. Escuta os avisos de Deus, escuta antes que deu ruim. Recupera, corre atrás, aproveita enquanto tu tem força para correr, porque daqui a pouco pode não ter e dar ruim de verdade, amém? Amém. Vou chamar o pastor para fazer a oração final, porque o texto é autoexplicativo. Depois, se você quiser ler, leia lá o Jeremias 26, veja o que acontece com o profeta, como que o profeta sofre para deixar uma porta aberta, para pregar para você. E quem age no espiritual é o Espírito Santo. Quem age na tua vida, quem vai plantar nessa terra aí é o Espírito Santo, amém? Amém.